Olá, queridos alunos, vamos iniciar os nossos estudos compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos, onde abordaremos uma questão muito forte para nós que ainda não compreendemos o fenômeno da morte e temos o fenômeno da morte e o sofrimento. E a pergunta que eu deixo para vocês refletirem é: o espírito sente-se feliz quando estamos à beira do seu túmulo, nos seus despojos, chorando, sofrendo, amargurado, lamentando? Como será que o espírito reage a isso? Será que ele se compadece com o nosso sofrimento? Vamos ver? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e, se estiverem gostando, dá um like pra gente. Então, iniciando lá na questão 320 a 321b, onde especificamente vamos tratar das homenagens quando ocorre o evento morte que nós prestamos aos nossos entes queridos. Será que isso tem importância? Eles nos falam o seguinte: a lembrança nutrida aos espíritos encarnados os traz felicidade quando felizes. E quando eles eram desgraçados, infelizes? Como ele se sente quando nós lembramos desses seres, quando nós oramos por esses seres? Trazem-lhes lenitivo, trazem conforto, trazem paz a esses irmãos que desencarnaram. Então, algumas vezes, esses irmãos, quando partem, deixando marcas, deixando sofrimento, deixando mágoas, e que nós vibramos para com eles em harmonia, em oração, lembrando desses irmãos, eles se sentem aliviados, se sentem confortados. Porque aqueles que foram felizes quando aqui estiveram vão se sentir de que forma? Felizes pela sua lembrança que nós trazemos. É por isso que sempre é bom lembrarmos as obras que o Cury nos fala no livro Vendedor de Sonhos, que nos narra um velório, onde esse velório é invadido e um dos personagens vai lembrar a todos, né? Por que nós estamos chorando? Por que isso está incomodando? Por que eu não lembro dos momentos felizes que esse ser, quando esteve entre nós, das alegrias que ele nos trouxe, do ambiente que ele trazia feliz com a sua presença? Esse é o momento de lembrarmos dele. E quando nós lembramos desse momento e não trazemos o sofrimento, eles também ficam em paz, eles também se alegram. Então, independentemente dessa pessoa estar aqui encarnada em sofrimento ou passando por doenças, ou andando por um caminho errado, quando elas partem, cabe a nós fazer orações por ela, porque essa oração vai ajudá-lo na erraticidade. Eu não posso fazer mais nada porque ele desencarnou. Não é verdade, nós podemos sim, através de nossas orações, nós podemos levar o lenitivo para esse espírito, nós podemos ajudar esse espírito a se soerguer, a buscar um novo caminho, a buscar se transformar. E aí vem a pergunta que fizemos, em dia de finados, será que isso tem importância para o espírito? Será que ele realmente se compraz com o dia do finado? Vamos ver o que ele nos fala. Se a data tem realmente uma importância para capital? Eles nos falam, o dia de finados não há grande importância para eles, pois o que importa é o pensamento que é dirigido. Então, o pensamento que é importante, o pensamento de querer bem, de lembrarmos com alegria daquele ser, não em sofrimento, mas lembrarmos o quanto aquele ser foi importante em nossas vidas. E eles continuam. Entretanto, no dia específico, por reunir na necrópole maior número de entes a vibrar com a mesma intensidade e de pensamento, ali se assiste o maior número de espíritos, apresentando-se com a mesma roupagem que possuíam quando encarnados, pois, na medida em que aprendem a dominar através do pensamento a construção do seu perispírito, em razão da plasticidade, ele se apresentará da forma que bem entender. Então, nesses aglomerados, nesse dia, pela quantidade de pessoas vibrando com aquele mesmo pensamento, muitos espíritos se deslocam àquele local. Não é pelo dia em si, mas sim porque aquele número de pensamentos voltados ao plano espiritual, ligados aos entes que já partiram, e muitas das vezes com sofrimento, é que atraem esses espíritos. Não o dia de finados, mas sim o volume de pensamentos voltados ao mundo espiritual. Até porque quando se vai na necrópole,
necrópole, quando você vai no cemitério, ali traz para o espírito a lembrança de todo o seu aprisionamento. Ali é um momento que para o espírito não é legal recordar, não é bom recordar. É pesaroso para ele essa recordação. Então, estar num cemitério, estar se colocando em sofrimento, em choro, na tumba de quem quer que seja, é trazer, através do pensamento, essa vibração de um sentimento não bom, não um sentimento puro para esse espírito. E ele sofre, e sofre muito, não só por estar na erraticidade, por não ter ainda compreendido o fenômeno da desencarnação, mas pela saudade que ele sente, pela impossibilidade de se manter em contato com aqueles que ele prezava quando encarnado. Então ele não vai conseguir se comunicar, ele não tem como trocar essa reciprocidade do abraço, do carinho, e ele sofre. Por isso, a doutrina nos esclarece que nós devemos render homenagem aos nossos entes queridos, não na necrópole, mas no nosso coração, nos nossos pensamentos. Aliás, fica aqui uma observação de que não adianta eu falar, eu não vou ao cemitério, mas eu ficar na minha casa e também com pensamentos pesarosos, alimentando uma saudade no sentido ruim. Porque ter saudades, quando a gente lembra daquele ente que partiu com alegria, porque aquele ente foi importante para a gente, nos deixou lições valiosas, nos deixou memórias valiosas, e a gente pensa nele e se sente alegre, ele também sente essa alegria. Agora, quando a gente pensa nele e se sente triste, ele vai sentir essa tristeza. Isso não é um bom sentimento para se passar para esse espírito, que a gente não sabe em que fase está, se ele já está consciente, se ele não está, se ele está precisando de ajuda. Então, a gente tem que se manter com pensamentos bons para aquele espírito. Queremos render homenagem? Então, rendamos homenagem de uma forma boa, com pensamentos bons, com votos de felicidade, que ele se encontre, que ele siga o seu caminho, que ele continue a progredir, sempre. Lá na questão 322 e 324, ele aborda também esse assunto, onde ele nos lembra que, se esquecido pelos seus entes, a sua passagem pelo mundo terreno, nada lhe importa. Posto que, se não há mais afeição para ele naquele local, melhor razão lhe assiste ter que abandonar o cativeiro. Então, se ele não é lembrado, se não se tem um pensamento em relação àquele ente, ele segue a jornada dele. Porque aqui é lembrado o seu cativeiro, é lembrado o seu sofrimento, é lembrado o momento que estava aprisionado no corpo físico. Se ninguém lembra dele, ele parte, vai embora, vai seguir a sua caminhada, a sua jornada em novas missões que receberá. Está livre, liberto das amarras que o prendia quando encarnado estava. E ele continua nos dizendo: acentua-se que a visita a túmulos nada acrescenta ao espírito. Olha, nada acrescenta ao espírito, a não ser a onda de pensamento que é emitida naquele instante pelo encarnado, podendo ser feita por meio de oração em qualquer local. Razão porque as homenagens e estátuas dirigidas em homenagem ao desencarnado pouco o sensibilizam. Mais importante a lembrança que deles guarda os homens. Então, levantar mausoléus, levantar estátuas, levantar aquilo que o ser gostava quando estava encarnado, erigir em formas de esculturas, é colocar dinheiro fora. É investir num patrimônio que nenhuma valia tem para aquele espírito. Mas torna-se o espírito feliz se eu deslocar aquela homenagem, se eu deslocar aquela estátua que eu mandei construir, se eu deslocar aquele mausoléu que eu mandei edificar, para transformar aquele valor em alimento para quem tem fome, em abrigo para quem tem frio, em conforto, em consolo para quem necessita. Isso sim é uma valia para o espírito. Isso sim vai trazer prazer para o espírito. Isso sim vai fazer com que esse espírito se sinta gratificado, honrado pela lembrança que é dado a ele. Porque tudo aquilo que era destinado para construir essa tumba fria, esse mausoléu belo, muitas das vezes, riquíssimo, muito bem ornado, e que é frio, que nada tem de importante, mas eu transformei ele em agasalho, em amor. E isso sim emite essa onda de vibração para o espírito, para que ele se conforte, para que ele se sinta feliz na sua jornada. E não criarmos estátuas, criarmos castelos frios que lembram o sofrimento. Não traz alegria nem para a matéria, que aqui está encarnada, nem para o espírito.
é um adorno, até com uma certa beleza artística, mas qual o valor que tem aquilo? Aqueles que tiveram a oportunidade de andar por dentro dessas necrópolis, tiveram a oportunidade de ver verdadeiras obras de arte, e que algumas estão ruindo, estão se destruindo, porque quando a família vai morrendo, todos vão desencarnando, aquele monumento não tem mais ninguém que faça manutenção. E aí acontece o quê? Ele vai ruir, e aí você vai pegar uma fortuna que fica ao tempo perdida. Então façamos o contrário, ao invés de eleger qualquer construção nesse sentido, transformemos ele em dádivas para servir aqueles que têm necessidade. Até porque a matéria ali ficou, ali pereceu, ali irá se transformar em outras coisas. E aqueles seres, olha, eu só quero ser enterrado em tal local, eu quero ser cremado, eu quero que a minha cinza seja jogada no rio tal, na montanha tal. Como é que é essa relação com o espírito? Será que isso tem importância para ele? Será que ele se sente feliz com isso? Vamos ver que o mundo espiritual nos responde através do nosso querido Kardec. Na questão 325, 325A, nós encontramos essa afirmação. Eu costumo dizer que o livro dos Espíritos ele é muito rico em suas informações. Ele nos traz muito esclarecimento para que a gente possa diminuir o nosso sofrimento. Então, a escolha de local para ser enterrado e a forma de ser enterrado denota a sua inferioridade moral, porque vai acarretar um trabalho, uma obrigação para aqueles que aqui ficaram, que não tem nenhum sentido, nenhuma lógica. E também mostrando que não conhece as verdades do mundo espiritual, que a matéria fica na matéria. Exatamente. Isso não tem a menor importância para o espírito que parte desse mundo. E eles continuam, pois para o espírito elevado, os despojos aqui deixados, aqui permanecem. Esse é o pensamento daquele espírito elevado. Porque o espírito inferior ele dá importância às coisas externas, o lustre, não o real sentido. Então, pretender que seus despojos sejam queimados e levados para um determinado lugar é uma inferioridade moral e muitas das vezes atendida pelas famílias com receio do que o espírito vá tentá-lo, ou vá prejudicá-lo, ou não vai ser feliz lá na erradicidade porque não foi atendido o seu desejo. É claro que quando chega na erradicidade ele vai compreender que será uma grande tolice o que ele pediu, porque, na verdade, o que é a nossa matéria? Ela só tem importância enquanto estamos vivos, enquanto há um espírito encarnado dentro dela. Fora isso, quando o espírito rompe essa ligação, nada mais é. Ela simplesmente vai se dissolver na natureza, como é o destino de todos os corpos orgânicos. Então, a reunião de despojos mortais de todos os membros de uma família é mais um costume dos encarnados que a importância espiritual, pois aquele local concentra maiores recordações do que lhes eram queridos. Então, quando você vai construir o mausoléu e coloca toda a família ali, isso não tem importância nenhuma para o espírito. Até porque já vimos que no mundo espiritual nem todos os espíritos vão ficar juntos, vão permanecer juntos. Depende da afinidade daqueles espíritos, depende do grau de evolução de cada espírito, porque numa mesma família nós podemos ter uma grande diversidade de espíritos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos, uns não tão afins. Então, achar que no mundo espiritual vão permanecer todos juntos não é uma realidade. E as homenagens póstumas? Como será que o espírito se sente? Será que ele se sente envaidecido? Ou se sente feliz? Será que ele se sente comovido com o que é falado? Será que o que o Flammarion falou a Kardec, será que Kardec deu importância a essa fala? Vamos ver o que ele nos fala lá na questão 326, 327. As homenagens póstumas prestadas aos despojos mortais para o espírito evoluído não lhe comovem, pois encontram-se desvestidos de vaidades. Ao contrário do senso, nos espíritos ainda pouco esclarecidos, tais honrarias os alegram, os trazem prazer e, quando não lembrados, os aborrecem. Mostrando que depende de como está esse espírito, Isso. depende de quão evoluído é esse espírito. Então, fazer discursos inflamados na beira de um túmulo, dependendo do grau de evolução do espírito, ele não vai nem estar ali para te ouvir, porque não dá a menor importância ao que você está dizendo. Muitas das vezes são palavras pré-fabricadas,
palavras elaboradas com muita antecedência que são ditas naquele momento. Elas não expressam o coração, elas não expressam o desejo, elas não expressam o sentimento verdadeiro. E sim uma formalidade, um Sim, protocolo. um protocolo, uma formalidade que ao espírito superior nada diz. Então, frequentemente assiste ao seu enterro, mas não compreende dado o estado de perturbação e a sua inferioridade faz-se lisonjar com as concorrências de muitos ao seu enterro. Então, o que ele está te dizendo? Muitos desses espíritos, pela sua inferioridade, ele vai dar importância, que tem muita gente no seu velório, gente fazendo discurso, gente de expressão na sociedade. Esse é o espírito inferior. É o espírito que não galgou ainda uma clareza, um conhecimento. E muitas das vezes esse espírito, naquele momento, ele está em perturbação, ele está em sofrimento, ele não compreendeu ainda o fenômeno morte. Então, isso tudo está trazendo a ele sofrimento. De um lado ele se sente lisonjeado, mas de outro ele se sente em sofrimento. Ou seja, aquele espírito que morreu, mas não desencarnou. Ele está ali preso a essa última existência, querendo aproveitar os últimos momentos com aqueles que conviveram, com aqueles que estão alimentando o seu ego. E quando a divisão de bens? Como é que o espírito se sente? Vendo os familiares dividindo os seus despojos, dividindo a sua riqueza, a sua fortuna, tudo aquilo que ele construiu. Como é que ele se sente? Lá na questão 328, 329, eles vão nos responder sobre essa questão tão pesarosa quando é a divisão de bens. Ninguém gosta de ter seus bens divididos. Alguém gosta? Ninguém gosta. É meu, né? Eu não quero dividir. Eles nos falam o seguinte: quanto à reunião de seus herdeiros para a divisão de seus despojos, assiste mais como uma lição do que recordação, percebendo que legou àqueles que lhe eram caros, não riqueza, mas se implantou a desarmonia, o ódio e o rancor entre eles, lhe trazendo profunda decepção e vergonha ao vê-los dividir como cães na disputa de ossos. Então, naquele momento em que ocorre a abertura de um inventário, nós assistimos com muita frequência mais a desunião do que o amor, mais o ódio do que o amor prevalecendo ali, irmãos em conflito com irmãos, parentes em conflito com parentes, quem leva o melhor quinhão, quem obtém a melhor vantagem. Olha, eu estou com inveja porque fulano ganhou mais do que eu ganhei, eu merecia mais, eu tinha muito mais tempo ao lado dessa pessoa, eu cuidei dessa pessoa, é muito comum isso ouvir, eu cuidei dessa pessoa, eu me acho no direito de ter. E esse conflito, ainda que seja um conflito silencioso, não declarado para o mundo exterior, para o espírito ele sente essa divisão, ele sente essa revolta ou esse conflito entre aqueles que lhe são caros, e ele se vergonha desse momento, ele se entristece por ter deixado algo e ele vai pensar, melhor seria se nada tivesse deixado. Porque sim, algumas vezes, onde não há essa divisão, as famílias são unidas. Onde há a divisão, acaba ocorrendo o quê? A cisão familiar. Quando não, fissuras nessa relação ocorrem em função de que um quer ser mais do que o outro, um se julga melhor do que o outro, um se julga injustiçado em relação ao outro se julga preterido, enfim, uma série de sentimentos que ali é posto no momento da abertura de um inventário. E para o espírito é momento de sofrimento, porque ele sabe que tudo aquilo que ele legou está sendo utilizado de forma indevida ou fazendo mau uso daquela riqueza. E isso traz profundas marcas a este espírito. Então, para que a gente compreenda, em resumo, para o mundo espiritual, toda matéria fica na matéria. Nada levamos, nada, nenhuma moedinha vamos levar. Então, para o espírito, ele não vai sentir prazer com homenagens, com acender velas, com levar flores, com se desmanchar num túmulo de choro. Para o espírito isso não vai trazer importância para ele nesses momentos que, digamos assim, seria o momento da lembrança dos espíritos que desencarnaram. E se quisermos homenagearmos o espírito, que o façamos através de nossas orações, através do sincero pensamento, da lembrança gostosa daquele ser que conviveu conosco, daqueles momentos que distribuímos alegria, que demos muitas risadas um ao lado do outro.
É isso que importa para o espírito. Essa lembrança gostosa dessa relação é que vai fazê-lo feliz, que vai torná-lo um espírito mais, digamos assim, mais receptivo e vai se sentir feliz em ser lembrado dessa forma. Não devemos lembrar dos nossos entes queridos com sofrimento, com mágoas, com qualquer forma negativa de pensarmos nele. Muito ao contrário, devemos sempre levar o nosso pensamento e num convite sincero, porque nossas ligações são por pensamento, não é isso? Num convite sincero, temos uma conversa franca com esse ente querido, convidando, propondo para que ele reflita esse momento e aceite o socorro dos amigos espirituais de encontro aos ensinos que foram apresentados a eles, para que eles possam se libertar, para que eles possam efetivamente ser felizes, entendendo que o seu momento na Terra passou. Da mesma forma, lembremos que os discursos empolgados, como citei, de Flammarion a Kardec, foi para as pessoas que ali estavam em volta. Mas uma grande probabilidade de Kardec nem ter ouvido daquilo que foi dito, apesar de Flammarion ser um grande amigo dele. Para as pessoas que ouviram aquele discurso bonito, que eu convido inclusive vocês a conhecerem esse discurso, é um discurso belíssimo, que conheçam o que Flammarion fala. Mas para Kardec aquilo teve alguma importância? Com certeza não, porque Kardec compreendia que aquele momento era um momento que tudo que ele queria, seguir o seu caminho, tudo que nós pretendemos com pós-morte é não ficar preso na Terra, mas sim nos libertarmos. Esperamos que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido e que vocês possam colocar em prática, a partir de agora, o fenômeno morte, elevando seus pensamentos ao Criador e dizendo: Pai, obrigado pela oportunidade que tu nos deste de conviver com aquele ser, de podermos estar ao lado daquele ser e compartilhar as nossas alegrias com ele. Assim, devemos proceder como espíritas que somos. Esperamos encontrar vocês no próximo encontro. Fiquem todos em paz. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Graças a Deus.